Mano, vocês viram que o Thiago Leifert falou? Eu tava assistindo aqui o programa dele e ele falou sobre o jogo entre Flamengo e Vasco. Ele falou coisas bastante interessantes. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora reagir junto. A gente vai deixar os créditos aqui ao canal do Thiago, Thiago, e a gente vai deixar aqui no link da descrição. Bora pro vídeo. Vocês viram o jogo do E Flamengo? outros Viram lugares. Vasco e Flamengo? Todo mundo viu Vasco e Flamengo? Claro. Queria passar. Você chegou a ver, Gui? Queria passar chat por Vasco e Flamengo. Puta atuação do Léo Jardim de novo, né? Um grande goleiro. Pega demais. Jogo interessante, achei o Vasco Flamengo melhor, errando um um caminhão pouquinho de do que a gol, gente né? tinha visto. Mais competitivo. Achei o Flamengo com mais oportunidade de gol. Isso aí tudo é número, né? Mas eu queria falar primeiro do Flamengo, cara, das coisas que eu vi, que o Felipe Luiz fez e que são muito bonitas de ver. Tem um negócio, cara, como ele é bom treinador, meu. Ele é bom. O Arrascaeta, ele é oficialmente segundo atacante. Ele não ocupa mais uma posição de meio de campo. Eu não vi a posição média do Arrascaeta, mas eu aposto com vocês que ela tá pau a pau com a do Bruno Henrique, lá em cima. E eu não vi os números do Arrascaeta também, que a gente não tem acesso ao polar dele, mas se alguém do Flamengo estiver me assistindo e tiver esses números, eu quero também apostar R$ 100 que o Arrascaeta foi o cara que deu menos pique e que correu menos. E tá certo. Tá? Isso aí é por escolha. Ele está economizando e com muita sabedoria, tanto do treinador quanto do Arrascaeta, ele gasta a energia dele quando precisa. Não à toa ele está metendo gol pra caramba. Ele está muito mais perto do gol, muito mais perigoso, mas ele não precisa fazer trabalho sujo, ele não precisa voltar para dar carrinho, e ele vai lesionar menos assim. O Felipe Luiz está poupando ele, e ele está perigoso, e ele joga lá na frente. Aí o que acontece? Os dois volantes, De La Cruz e o Eric, jogam quase em linha. Os dois parece que são controlados pelo mesmo jogador. Os dois vão para frente juntos, os dois voltam juntos. Os dois recebem a bola para armar o time juntos. Um sempre perto do outro. Aí você tem quem é outro cara? Pô, é o Gerson. Então olha o que esse time faz. Tem muita qualidade de saída de bola do Eric, muita qualidade na saída de bola do De La Cruz. O Gerson aparece de surpresa, porque quando eles estão indo pro ataque, o Bruno Henrique e o Arrascaeta começam a confundir a cabeça da defesa, e aí o Gerson aparece de surpresa. Então, cara, tá muito bem armado com jogadores que sabem jogar bola. Eu tava falando mal do meio-campo do São Paulo, que não tem mordida. Cara, quem me dera ter um meio-campo com De La Cruz, Eric e Gerson. Pelo amor de Deus. A gente ia deitar no Campeonato Brasileiro. Deitar. E o Felipe Luiz está sabendo aproveitar o melhor desses caras. Observem no próximo jogo. No posicionamento médio, você falou, fui ver aqui, o Bruno Henrique está mais recuado que o Arrascaeta. Então eu não estava louco. Não estou louco. Não estou louco, chat. Pouquinho, né? Mas, assim, mas não estou louco. É isso. O Bruno Henrique volta mais para buscar a bola do que o Arrasca. Ele está lá, perto do gol lá. Bem, tipo... Não estou comparando os jogadores. Posicionamento. Tipo Messi. Fica mais perto do gol. Fica mais protegido e economiza a energia para gastar quando precisa. Belíssima armação do time. Às vezes eles estão com 3 zagueiros para sair com a bola. Aí eles têm os 2 volantes em linha aqui, o Eric e o De La Cruz bem juntinhos. Aí eles abrem os 2 laterais aqui. Aí depois tem mais 2 jogadores aqui, tem o Gerson e o Arrasca para pegar a bola, o Bruno Henrique na frente. Cara, tá muito bem arrumado. O time do Flamengo é muito bom e vai muito longe. Não fez o gol por detalhe. Tem aquele negócio, a bola não tá entrando. Não tal. faz gol, né? Mas, cara, o muito Flamengo gol. tá bem. Fala aí, fala do Flamengo também, Canidinho, depois o Gui. Assim, depois de um 6-0, a gente até ficou com uma outra impressão, né? A partir de agora, o Flamengo vai aproveitar as suas chances. Eu acho que esse ainda é um sinal amarelo que acompanha o Flamengo na temporada. O fato de criar muito e não conseguir botar na casinha. Demais. Sábado foi virtude de uma excelente atuação do Léo Jardim. Então, eu acho que a gente pode até fazer esse contraponto aqui, né? Beleza, o Léo fez em XG, ele evitou 1,61, né? Ele fez 7 defesas no jogo, 1,1 de gol do Flamengo. Então, assim, ele salvou muitas e muitas bolas. 1,61, vamos arredondar para cima, pô, é 2 quase, né? 2. Cara, ele salvou, assim, na prática, 2, né? Aí a gente começa a listar aqui os lances, mas cabeçada do Bruno Henrique, cabeçada do Pedro. Ele foi o nome do jogo, né? Então, quando isso acontece, a gente até ralhava, assim, tipo, pô, não tem muito o que fazer, né? Chutou em cima do goleiro? Não, o goleiro que estava numa noite inspirada, beleza. Mas como o Flamengo já em outras situações já vinha apresentando essa dificuldade, só para ficar de olho, né? O Pedro está voltando, daqui a pouco o Pedro vira titular e ele vai começar a cravar as bolas que os outros atacantes não estão cravando. Mas é isso, o Flamengo, acho que assim, em determinado momento do jogo, pisou no acelerador ali e sobrou, o que foi no segundo tempo. No primeiro tempo, o Vasco surpreendeu.
quando sai a escalação, eu falo, que isso? Tava todo mundo esperando um time faceiro do Carille, todo fechadinho, ia botar só Coutinho e Verratti, ou o Ryan e Verratti, ou o Nuno e Verratti, jogou todo mundo. Né? Jogou no 4-2-3-1 ali, jogou com o Ryan, Coutinho, o Nuno e o Verratti, e foi aí que o Vasco conseguiu até incomodar o Flamengo, principalmente no início do jogo. Criou algumas boas chances, o Rossi também fez uma boa defesa numa finalização do Também. Nuno. Mas aí eu acho que começam a haver substituições e aí é abismo. Né? Aí não tem o que fazer, entra né? o Cebolinha, Plata, É, depois entra o Pedro. embaçado. Enquanto no Vasco estão entrando Garré, Alex Teixeira, Zucarello. Aí eu acho que, né, o abismo está escancarado e o Flamengo se sobressaiu. Mas num jogo até de estratégias, o Vasco conseguiu, durante algum tempo, nos surpreender e brecar até, de certa forma. Sim, é forte, pode parecer forte, porque o Flamengo teve chance no primeiro tempo. Teve também. Mas o Vasco também conseguiu, meio que de certa maneira, igualar, deixou uma sensação boa. Depois, no segundo tempo, o Flamengo sobrou, merecia ter vencido. Né? Do outro lado, tinha um goleiro numa noite muito inspirada. Mas é um pouco disso. Eu acho que o Flamengo, quando ele acertar e estiver jogando assim no seu máximo, vai ser difícil de parar mesmo, sabe? Vai ser sim. complicado. O que você achou do jogo, Gui? Sobre a questão da Arrascaeta, expõe mais ainda o quão bom é o Filipe Luís com tão pouco tempo sendo treinador do profissional do Flamengo. Eu já vi ele falando algumas vezes e eu sigo muito essa linha quando eu estudo futebol, que é assim, cara, eu tenho um jogador muito diferente no meu time. Química e física e português nada, né? Agora, futebol, o senhor estuda, né? Geografia que é bom, ó, nada. O Enem, ó, nada. Mas bom, futebol, o senhor estuda. Uhum. Mas e assim, mostra muito na escalação e mostra a boa fase do Arrascaeta. Eu tenho um jogador extra classe no meu time, eu vou dar condição para ele fazer o futebol dele. No time titular do Flamengo, assim, o Gerson é um baita jogador, mas o trato com a bola, o Arrascaeta é o mais diferenciado. Uhum. Então, o Filipe Luís, ele dá toda a condição para o Arrascaeta fazer o jogo dele. Fisicamente, o Arrascaeta não é um bom jogador. Tem uns 2 anos que ele se machuca muito. Então, o Filipe Luís mostra nessa escalação, colocando Pulgar, De La Cruz e Gerson, para dar uma proteção maior para o Arrascaeta, para ele fazer o jogo dele. Porque o Flamengo, quando tem o Arrascaeta, é completamente diferente do Flamengo quando não tem o Arrascaeta. Então, assim, o Arrascaeta vem numa boa sequência e o que me impressiona é o Filipe Luís monta um sistema, um esquema para priorizar o jogo do Arrascaeta, porque Por isso que o Flamengo tem que contratar um substituto para o Arrascaeta, né? Tem que ter um reserva para ele, porque, como ele disse aí, o Flamengo, quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo perde muito na criação. Mas por isso que o Flamengo tem que correr atrás de um substituto. O jogo do Arrascaeta potencializa todo mundo em volta. E outro surpreende. Ponto que, assim, surpreende. E eu fiquei surpreso também, falando um pouco fora de campo, como o Filipe Luís conduziu bem a narrativa do jogo com a questão do Bruno Henrique. Não sei se vocês assistiram a entrevista coletiva, mas, assim, foi muito bem na questão. Blindou o grupo, blindou o jogador dele, não condenou ainda, por mais que, na assim, primeira, né? Porque ele falou isso na véspera, né? Antes desse jogo ainda. Sim. Ele conseguiu conduzir muito bem e mostra a maturidade dele como técnico, como gestor de grupo já muito jovem. Então, assim, são detalhes que a gente pega, mas que mostra que o cara tá seguindo o caminho muito certo. Eu acho que até nós todos do futebol, a gente tá bem evoluído na questão da presunção de inocência em casos de aposta, né? Eu acho que tá bem... todo mundo bem resolvido com isso. Vamos esperar a investigação. Saíram até... Eu vi ontem a matéria do Fantástico. Eu achei, não achei nada demais, assim, não vi nada muito mais bombástico do que a gente já tinha visto. Acho que foram conversas mais com a família, entre a família. Conversas entre a família. Mas aí tá aí, e é mais do jogador, né? Acho que o jogador sentiu ou não, aí é problema do treinador. Mas vai levando e me parece que tá todo mundo bem resolvido enquanto isso. Né? De e esperar a investigação. Fala do Vascão, porque amanhã... o que importa pra gente aqui é o Mengão, né? Então, eu já pergunto pra vocês, o que vocês acharam que o Thiago, o Gui e o Vitor Canedo falaram aí? Vocês concordam, discordam? Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês.
E se curtiu esse react, gente, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.